How? Olá, tudo bem? Sou o Roger Lerina e estamos começando mais um podcast Movida, programa que é uma produção da Matinal em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. A gente fala aqui de arte, de cultura que está acontecendo aqui no nosso quintal, mas também no mundo inteiro. Novamente, no Estúdio Hall, na capital gaúcha, e como sempre, dividindo a mesa com o meu amigo jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone. Salve, Marcelo. Salve, Roger. Olá, pessoal. Tudo bem? Beleza. Como eu disse, a gente está sempre de olhos, ouvidos, atentos para o que está acontecendo em arte e em cultura, e hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial que vai falar de um projeto interessantíssimo que tem a ver com isso que eu estava falando aqui no começo, que a gente está ligado no que acontece por aqui, mas claro, a gente tem as antenas espalhadas e captando o que acontece no mundo. É o caso desse projeto que a artista visual, curadora Laura Catani veio aqui no Movida para falar com a gente. Ela é uma das idealizadoras do projeto Istmo, Circuitos Criativos América do Sul 2026. É uma iniciativa que está articulando uma inserção internacional da produção gaúcha, então com diálogos com as artes do mundo a partir daqui, do Rio Grande do Sul, e que selecionou 40 artistas para fazer um diálogo com curadoras, são mulheres, de 8 países sul-americanos. Então é uma iniciativa absolutamente singular, inédita e muito bem-vinda. E por falar em bem-vinda, Laura. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Bem feliz de estar aqui e poder falar sobre esse projeto. Ele é um desejo que vem há muito tempo, né, que nasce de uma percepção justamente por atuar tanto como artista quanto como curadora e produtora cultural, essa percepção de que o Rio Grande do Sul tem uma produção em arte contemporânea absolutamente maravilhosa. É realmente muito abundante, Potente. muito potente, mas nós ficamos isolados. Isolados do resto do Brasil e isolados do resto da América Latina. Então, esse projeto é uma tentativa de fazer uma primeira conexão, né? De criar esses espaços de conversa para que essas curadoras possam ter um primeiro contato, conhecer alguns desses artistas e também os espaços culturais da cidade. Esses 40 artistas vão ser anunciados muito em breve, né? Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo, vendo esse nosso podcast, já estejam os nomes terem sido divulgados, mas essas curadoras que vêm aqui ao Rio Grande do Sul, elas já estão a caminho, já foram selecionadas, e eu queria que a Laura falasse um pouco sobre esse recorte, essa ideia, quem são essas curadoras, de onde elas vêm, e argumentar a respeito de que são todas mulheres. Uhum. Bom, começando por essa escolha, né? Por que só mulheres? Porque a gente sabe o quanto no campo da arte ainda existe um domínio masculino, né? Isso é inquestionável. No entanto, a gente percebe uma série de mulheres que estão, apesar de todas as dificuldades, realmente engajadas em trabalhar com arte, trabalhar com cultura e, sobretudo, mover muito as coisas. Então, esse foi um pouco o critério que nós usamos para escolher essas pessoas. Claro, foi tanto pesquisas na internet, livros que nós temos, indicações de conhecidos, mas dentro disso nós tentamos fazer um recorte de curadoras que também têm esse papel de agitadoras culturais, de pessoas que criam conexões. Então, por exemplo, algumas são responsáveis por
instituições, grandes museus, como uma das primeiras que vem agora semana que vem, Nancy Rochas, que ela é do Malba, na Argentina. Por outro lado, nós temos outras que têm uma pegada bem mais independente, né? De iniciativas, às vezes, de jovens artistas, uma coisa quase meio punk, como o caso da Maria Isabel Rueda, que é da Colômbia, e a Silquezada, que é do Equador. Então, esses são alguns nomes, né? A gente ainda tem a Carolina Ceron, da Colômbia, a Jaqueline Lacasa, do Uruguai, Maria Isabel Villa-Gomes, da Bolívia, Joseline Contreras, do Chile, Florência Porto Carreira, do Peru, e Sofia Duron, da Argentina, e Adriana Almada, do Paraguai, que é também a que vem na semana que vem. Então, é assim, um time bastante diverso, na verdade, nesses tipos de atuação, porque como nesse primeiro momento, na verdade, o objetivo é, sobretudo, mostrar essas possibilidades, né? Até tem a ideia de fazer uma exposição final, uma exposição online, que inclusive uma coisa interessante, já surgiu uma possibilidade de talvez ela virar uma exposição num espaço físico em Porto Alegre, mas ainda não está definido, então não vou falar. Mas a ideia é abrir esses caminhos, né? Criar essas redes, ou fortalecer algumas redes que já existem, né? Então, elas vão conhecer esses artistas, elas vão visitar espaços culturais da cidade, e no recorte dos espaços culturais, nós também fizemos essa busca, né, por uma grande diversidade. Então, desde sei lá, o Margues, a Fundação Iberico Camargo, até espaços como a Casa Musgo, ou o Museu de Resgates, que é na Vila dos Papeleiros, né? Então, assim, realmente a ideia de fazer um Bem panorama diversificado mesmo, bem né? amplo. Sim, e era isso que eu ia te perguntar, se estava previsto uma reunião desses artistas aos moldes, por exemplo, de uma Bienal do Mercosul, de juntar todo mundo no mesmo espaço num período de tempo, ou se ia ser distribuído ao longo do ano. Mas tu já respondeu que a proposta é fazer uma exposição talvez online, assim. E esses curadores, eles vão conhecer os trabalhos desses artistas, ou é uma visão mais genérica, assim, da produção geral feita em Porto Alegre, assim? Não, Ou eles vão já direto a um artista específico, assim? Não, a ideia é que sejam feitas leituras de portfólio. Então, assim, terça, quarta e quinta pela manhã vão ser totalmente dedicadas a esses encontros. Então, cada curadora vai encontrar em torno de 5, 6 artistas por dia, fazer uma leitura de portfólio, ou seja, eles vão apresentar a sua produção brevemente, né, tentar dar um panorama geral da sua produção. Elas podem questionar, comentar, né? Então a ideia é que a partir desse encontro possam ir surgindo, né, afinidades. Nem todos os artistas vão ser vistos por todas as curadoras, né? A ideia é tentar fazer um recorte por afinidades de interesses, de modo que elas possam ter, né, uma visão bem ampla. E também vão ter alguns encontros, por exemplo, alguns artistas já com a carreira mais consolidada, né, que já tem uma inserção internacional maior. Com esses, a ideia é fazer só uma conversa um pouco mais aberta, assim, mais falar sobre sua produção mais recente, né? Então, cada grupo, de certa forma, a gente pensou uma abordagem um pouco diferente a partir dos interesses, né? E do que pode surgir daí. E é um projeto, desculpa, só é um projeto ao longo de qual é o período que vocês delimitaram para executar ele, fazer todo. Vão ser 5 semanas, começando agora semana que vem, é 11 de maio, e vai até 20 e poucos de junho. Eu sei que tem só um intervalo ali na semana que tem um feriado de Corpus Christi. Essa semana não vai ter nada. De resto, vai ser então até o final de maio e depois 2 semanas em junho. E cada semana vem 2 curadoras, né? Então sempre elas fazem essas leituras de portfólio pela manhã, à tarde visitam espaços culturais. E outra coisa bem importante, que fica aqui o convite a todo mundo que está nos ouvindo, que é as palestras que essas curadoras vão fazer. Se chama Caminho do Peabiru, que é um caminho
ancestral que conectava praticamente toda a América do Sul. Então é um pouco essa ideia de refazer, né, esses caminhos possíveis. É também um curso de extensão vinculado ao Centro Cultural da URGS, é o Instituto de Artes da URGS. Então, né, quem tiver interesse em se cadastrar para receber certificado é uma possibilidade. Então, para os alunos, ótimo, né? Mas, assim, é aberto para o público em geral. E cada uma vai falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua experiência em curadoria, mas também tentar trazer as oportunidades da sua cena cultural. Ou seja, sei lá, a pessoa vai falar em Santiago do Chile o que, que tem de interessante, quais são as residências, quais são os editais, o que está aberto para artistas de fora que possam querer se inscrever. Ou seja, não necessariamente os artistas participantes e outros vão depender dessas curadoras para que algo aconteça, ou seja, pode surgir, né, algum convite, alguma coisa em relação a elas, mas eles também podem, de forma independente, assistir essas palestras e decidir, me interessei por fazer uma residência artística em Assunção. Beleza, né? Já tem ali mais ou menos uma noção, né, de quais são as possibilidades. É um pouco essa a ideia. Muito bom, eu acho que é realmente o espírito, né, do projeto, é ativar um circuito de trocas em todo o continente latino-americano entre artistas. É muito bem-vinda a iniciativa. A gente, retomando o que tu falaste no começo, né, Laura, acho que a produção de arte contemporânea aqui no Rio Grande do Sul, ela dialoga, inclusive, de uma maneira muito intermitente e aquém do que poderia ser em termos de influência com o próprio restante do Brasil. Com certeza. Quanto mais com outros países, apesar de termos uma Bienal do Mercosul, que é muito importante, muito forte. Aliás, a Laura e o Munir Klampt, que também é artista visual, também curador, professor universitário, pesquisador, parceiro da Laura em projetos como, né, o projeto IO, né, de criação artística, já foram curadores, né, adjuntos, eu acho que era esse a denominação, de uma Bienal do Mercosul. Mas apesar, então, de uma Bienal, não é tão continuado, né, esse diálogo. Eu queria te perguntar, fazer uma pergunta dupla. Essas palestras, esses encontros, eu suponho que serão no Centro Cultural da URGS. As leituras de portfólio também serão lá? Como é que vai As ser? leituras de portfólio, elas vão ser em 2 espaços. Elas vão ser no Centro Cultural da URGS e no espaço Força e Luz. Mas por uma questão de disposição de salas e até por localização Sim. das curadoras, porque nós temos apoio do Instituto Cultural Goethe. Então, algumas vão ficar hospedadas no Instituto Goethe e outras no Hotel Praça da Matriz, né? Então, vai ter um pouco esse circuito também ali. Sim. Mas, enfim, essas leituras de portfólio vão ser só para esses 40 artistas selecionados, mas as palestras, elas são abertas ao público, elas acontecem na Sala Araucária do Centro Cultural da URGS, terças e quintas a partir das 7 horas. E as inscrições são feitas no local, então é por ordem de chegada. E gratuitas? Gratuita. Bom, a gente vai divulgar aqui na nossa agenda do Movida. Eu tenho mais uma questão antes de passar para o Marcelo fazer uma pergunta, a respeito do perfil desses artistas que vocês selecionaram, Laura. A gente não vai divulgar ainda os nomes, porque, como a gente falou antes, inclusive de começarmos a gravar aqui o podcast, ainda estão nas finalizações aí dessa seleção. Mas eu queria que falasse um pouco a respeito desse perfil. A gente já sabe, de antemão já havia uma reserva de 40% das vagas, é isso, né? Para mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, LGBTQIPN+, pessoas com deficiências e também integrantes de comunidades tradicionais. Mas qual é o... É um pessoal que vem... É de Porto Alegre, majoritariamente, tem muita gente do interior, muito jovens, já um pouco mais estabelecidos. Fala um pouco desse pessoal aí que vai participar. Sim,
Primeiro, fico bem feliz de dizer que nós excedemos em muito os 40% previstos. Tem dois aspectos dessa seleção. Primeiro, foi uma parte em que os membros do júri deram notas específicas com critérios bem objetivos, né? Em relação à qualidade da produção, consistência da trajetória, porque além do portfólio, nós tentamos realmente ter um entendimento da produção desses artistas. Então, assim, tinha algumas perguntas em relação à sua atuação no meio da arte, como é que vê o futuro, né, da sua produção artística, da sua carreira, digamos assim, dentro do campo da arte, artistas de referência. Então, realmente tentamos traçar um panorama bem completo. Isso eu devo dizer que veio em grande parte da experiência que eu e o Munir já tivemos como jurados, né, seleção para Claro. exposições, a própria Bienal do Mercosul, que teve uma chamada aberta, nós dois participamos do Prêmio Açorianos em anos diferentes, então nós tivemos muito essa vivência assim de receber esse material de artistas e ter que de alguma maneira analisar isso e julgar isso, e tentamos já ir percebendo onde para nós estavam as falhas e tentar fazer um formulário, digamos assim, que fosse ao mesmo tempo relativamente simples, mas o mais abrangente possível. E depois nós nos encontramos todos online para discutir, né, essas escolhas e tentamos também dar conta dessa questão de diversidade, porque uma coisa que nos interessava muito era justamente não concentrar só na capital, não pegar só artistas de uma mesma geração e nem só de uma mesma linguagem artística. Então, claro, sempre levando em consideração essa questão da pontuação, né, que cada um teve para respeitar isso, mas também tentando abranger justamente diversas idades, diversas trajetórias, diversos momentos de carreira, porque isso não era só para artistas iniciantes, isso era bem importante para nós pegar um espectro bastante amplo. Claro, como eu falei, tem alguns artistas que já estão totalmente em outro momento e isso não fazia sentido para eles, mas nós tentamos pegar de maneira bem ampla, mesmo pessoas que já têm uma trajetória um pouco mais estabelecida, mas justamente nunca conseguiram romper essa bolha de sair do Rio Grande do Sul. Tentamos trazer, então, gente de várias cidades, inclusive tinha no edital previsto um auxílio mobilidade para pessoas do interior de baixa renda que não teriam como, né, bancar essa vinda para as leituras Sim. de portfólio. Claro, não cobrindo totalmente, porque não tinha como saber de qual cidade a pessoa vinha, mas era um valor para ajudar nesse Sim. deslocamento. E outra coisa importante foi essa diversidade de linguagens, né? Ou seja, pessoas que trabalham com performance, pintura, escultura, novas tecnologias, videoarte, enfim, Uhum. tentar realmente dar um panorama bastante amplo. Eu acho que isso aconteceu de forma bem satisfatória, assim. Quantas inscrições vocês tiveram? 149. Legal. Laura, eu quero fazer uma pergunta final aqui para ti, já que esse aspecto de sair da bolha que tu fala, né? Uhum. Me parece, até a gente estava divagando aqui antes, que as artes visuais, de todas as expressões artísticas, é a que mais carece e que exige a presença física, tanto pelo espaço, quanto pelo contato visual direto, pelo até tátil, às vezes, né? E, claro, tem da videoinstalação, as performances que acabaram, de alguma forma, encontram um espaço no universo online, no ambiente da internet. Dessas artes, as artes visuais é a que me parece mais margeada, assim, a margem desse campo virtual, assim. Uhum. Que nem a literatura já consegue fazer isso de alguma forma, a música principalmente, cinema. Na pandemia explicitou isso, mas
a expressão artística assim que exige ainda a presença, tipo, como teatro e as artes visuais que exige o espaço, ainda precisa, eu acho, desse contato físico. E vocês pensam assim, em trabalhar, porque tu como criadora e também curadora deves imaginar isso, assim, de como potencializar esse uso dessas ferramentas digitais hoje para ampliar a visibilidade, comercialização, a divulgação dos artistas, assim, né? Não sei se Uhum. isso aí entra nesses escopos, assim, né? Com certeza. Assim, nós tivemos uma experiência durante a pandemia, justamente, foi bem interessante, um projeto chamado Tempo como Verbo, em que foi, entre várias outras atividades, foi realizada uma exposição virtual. E uma das coisas que nós fizemos nesse momento, só uma parte aqui, eu sempre digo nós, porque quase sempre eu e o Munir, né, que criamos e idealizamos, mas também nós temos uma rede bem ampla de Uhum, parceiros, claro. né, que trabalham em várias instâncias, e isso eu acho uma coisa importante, né, que nas artes visuais falta ainda, né, justamente é todo mundo muito isolado. O teatro, por exemplo, as pessoas precisam umas das outras muito mais. Eu acho que uma das coisas que nos faz ficar um pouco na bolha é É isso, uma produção essa que é muito, coisa, talvez, o né, artista lá no seu individual. ateliê criando sozinho, Sim. né? Então tem um pouco essa questão. E a gente tenta, de certa forma, romper essa bolha nessa instância também. Então, nesse projeto, nós convidamos vários artistas e fizemos essa exposição virtual. E um dos pensamentos foi, bom, para que fazer uma sala igual a qualquer outra se a gente não precisa respeitar as leis da física? Então, nós criamos uma sala completamente escheriana, com uma sala que o chão é aqui, a outra é no teto, tem escadas para todos os lados, porque era um pouco para brincar justamente com essas possibilidades. Mas, por exemplo, como fazer com uma escultura? Ah, a pessoa pode ali dar a volta na escultura, naquela coisa virtual, dá para usar óculos de realidade virtual, é legal, mas não chega a ser a mesma coisa. E daí uma coisa que nós fizemos nesse projeto ainda foi criar filtros de realidade aumentada com obras. Então a pessoa com o celular, claro que, né, ainda com esse meio, mas ela conseguia, por exemplo, projetar como se tivesse uma escultura ali, caminhar em volta dela, etc. Então, assim, eu acho que tem caminhos possíveis, tanto que, né, a ideia desse projeto é no final ter essa exposição virtual e também um catálogo, que também vai ser lançado em formato PDF, enfim, online, com um trabalho, né, apresentação de todos os artistas, das curadoras, etc. Mas, por exemplo, por que que nós fizemos questão, né, apesar do custo e tudo mais, de trazer essas curadoras para cá? Porque tem certas coisas que o virtual não contempla, né? Tem uma relação da presença que é diferente. Claro que depois desse primeiro contato, muito disso vai seguir acontecendo virtualmente, né? Mas eu acho que se não tem esse primeiro momento, às vezes é muito difícil alguém ir lá descobrir o É que verdade. tem exatamente, né? Em Montevidéu, sei lá onde, né? Precisa. E, de certa forma, nas artes, a gente chama de artes visuais, mas quase seriam artes multissensoriais, porque hoje em dia se trabalha justamente com uma dimensão da relação do corpo do espectador, né, com aquela obra. Algumas obras trazem cheiros, texturas, coisas que ainda é muito difícil levar para o virtual. Então, assim, eu acho que precisa ter um jogo, né, entre esses dois elementos. Quanto mais tirar proveito de tudo que a tecnologia nos permite, ao mesmo tempo sem ficar isolado nela, sem ficar dependendo dela. Por isso que eu comentei, vai ter essa exposição virtual, mas a possibilidade de ter uma exposição real, física, me empolga muito. Mas ao mesmo tempo eu sei que essa exposição que vai acontecer em Porto Alegre vai ser restrita a muito pouca gente. A exposição virtual, apesar de perder alguns elementos por estar nesse outro plano, digamos assim, ela vai ser vista potencialmente em todos os países de onde vêm essas curadoras, porque Sim, elas vão divulgar para suas redes. sim. Então eu acho que tem, enfim,
coisas, né, Sim. positivas a se tirar de cada uma dessas Claro. experiências. Esse o evento da pandemia nos acelerou uma convivência e uma forma de encarar essa presença que é incontornável do digital e incorporar nas nossas vidas. Uhum. E eu acho que vocês estão certos. O caminho é realmente equilibrar ambas as instâncias, né? Presenciais, as digitais, usando aquela palavra detestável, o figital, é isso, né? Físico com digital. O pessoal inventa umas palavras híbridas assim, Essa eu não terríveis, né? conheci. Não conhecia? Pois é. Não me agradeça. Agora tem essa palavra aí na tua cabeça, figital, pelo amor de Deus. Bem, Laura, eu queria te agradecer muitíssimo aí a tua presença aqui no Movida, conversando com a gente sobre esse projeto que é muito legal, o Istmos Circuitos Criativos América do Sul 2026, 40 artistas residentes, não necessariamente gaúchos, né? Residentes no Rio Grande do Sul, é esse Exatamente. o contorno geral, né? Uhum. Selecionados para trocarem experiências com 8 curadoras de diversos 10 países. curadoras de 8 países. São 10 curadoras de 8 Uhum. países. Corrigir, então é mais curadoras ainda. E, poxa, é incrível. 8 países, né, latino-americanos. E a gente espera te rever, trazer fisicamente, presencialmente, tu com o Munir, talvez, Uhum. que é o parceiro desse projeto, para falarmos mais adiante a respeito das consequências, né, dos frutos, do que aconteceu durante esse projeto e o que rendeu o Istmo. Muito obrigado, Muito parabéns. obrigada, eu que agradeço Obrigado, pelo Laura. espaço, a conversa, e fica aqui o convite para quem puder acompanhar as palestras, sim. né, do Caminhos do Piabiru ali no Centro Cultural da URGS. Vocês podem ficar tranquilos aí, quem está nos acompanhando, que quando sair essa programação certinho, nós vamos divulgar aqui na nossa agenda da Movida. Obrigado, bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Parabéns, obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar de cinema, eu e Marcelo Perrone. Já retornamos. Você já se perguntou se o que você está ouvindo, lendo ou assistindo foi feito por uma pessoa ou por uma inteligência artificial? Olha, em ano eleitoral, isso importa bastante, porque tem coisas que só o jornalismo faz. Por exemplo, ir atrás do que ninguém contou, investigar e separar o que realmente importa. É isso que a Matinal faz há 7 anos. Um jornalismo confiável que ajuda você a entender a cidade. Se isso faz diferença para você, acesse matinal.org/assine e apoie a Matinal. Matinal, Porto para quem se importa. A gente está de volta com o Movida e agora no podcast é o momento do nosso Cineclube Matinal. A gente fala de filmes aqui no nosso programa e vamos começar falando de um baita filme que está em cartaz nos cinemas, que mostra mais uma vez, na verdade, só comprova que o cinema iraniano é muito potente, é muito rico, e os filmes que chegam até nós sempre são instigantes, são no mínimo muito interessantes, e esse filme é excepcional. Mãe e Filho, dirigido pelo realizador Saed Rostaé. Eu não devo estar dizendo o nome certo, a pronúncia, mas é o que conseguimos falar. O filme foi exibido no Festival de Cannes, concorreu à Palma de Ouro, e é um drama familiar muito curioso, muito interessante, muito bem arquitetado, que se passa em Teherã, no âmbito de uma família de classe média bastante estabelecida e, num certo sentido, muito ocidentalizada, muito urbano, né, que mostra, quem acompanha o cinema iraniano sabe, muitos dos títulos se passam em zonas mais rurais, em pequenas cidades, mas boa parte da produção é ambientada em cidades grandes como Teherã, e a vida é uma vida muito dinâmica, muito
moderna em diversos sentidos, e esse filme é concentrado numa família, especialmente na figura de uma enfermeira, uma jovem mãe, Marnaz, e que tem 2 filhos, um filho adolescente, uma filha pré-adolescente, e que está namorando um motorista de ambulância. Ela tem essa Marnaz, essa personagem, tem uma irmã mais nova e mora com a mãe de ambas. E, bem, é uma história, né, Marcelo, que começa mostrando as interações entre esses personagens, a Marnaz, essa protagonista, com o casal de filhos, com esse namorado, com a mãe, mas acontece um evento trágico no primeiro terço do filme, talvez um pouco antes, que muda completamente o registro mesmo e a narrativa. Claro que nós não vamos dar o spoiler, e o filme se adensa e se torna um grande drama, como muitos dos filmes iranianos que chegam até nós conseguem colocar os personagens em situações que mostram as suas contradições, os seus sentimentos conflitantes, enfrentando dilemas éticos, morais, que são muitas vezes excruciantes e dolorosos, e a gente que está assistindo também sofre junto. O que tu achou desse filme, Marcelo? Concordo contigo, é um baita filme. Eu acho que o título é enganoso, as pessoas vão ver, né, por depois, porque mãe e filho sugere uma questão da trama que, como o Roger disse, não é bem aquela que se desenha nos movimentos iniciais do filme. E a relação que me chamou mais atenção, que talvez tenha a ver com o título original, que é Mulher e Criança. Woman and Child, né, em inglês. Que tem a ver com essa relação, que é um filme muito feminino em alguns aspectos, assim, e isso é interessante, porque Exato. ele registra essa nova visão, nova não exatamente, mas que está tendo mais ressonância aqui no Ocidente, que é a luta das mulheres iranianas por mais liberdade, por menos pressão religiosa, por mais autonomia. E quem acompanha o cinema iraniano sabe que não são temas novos exatamente no cinema, e sempre se sugeriu isso, né? Principalmente aqueles filmes que a gente conheceu, ambientados em zonas rurais, filmes, ou agora recentemente filmes que vão ao Oscar com essa pegada mais política. Ele tem mais sintonia com os filmes, por exemplo, de um realizador como o Asghar Farhadi, que ganhou o Oscar com A Separação, que são filmes bem exatamente como o Roger disse, cosmopolitas, de famílias que poderiam ser uma família brasileira, uma família alemã, uma família dinamarquesa, que são os dramas normais de pais com filhos adolescentes, os filhos totalmente imersos na cultura digital lá das redes sociais. E essa mãe é uma mãe viúva que está iniciando um novo relacionamento e tem os problemas domésticos normais lá de administrar a casa, administrar o filho que é meio rebelde e vive dando problemas na escola. Esse namorado dela é um motorista de ambulância, que é um personagem que aos poucos no filme ele representa essa visão, digamos, mais patriarcal. Da sociedade como um todo, não apenas islâmica. É sempre essa figura assim central do homem, só que essas mulheres elas não se conformam assim com esse ambiente, elas lutam, principalmente a protagonista, ela vai a determinado momento do filme sofrer esse baque, vai ter que se reerguer, só que não é uma missão fácil, né? E o filme, acho que ele consegue nos capturar assim de imersão nessa história justamente por isso, porque a gente tá indo para uma direção, daqui a pouco o diretor nos leva para outra, e sempre nessa pegada, assim, com essa baita atriz, né, que é Parinaz Izadiar, o nome Ela tá muito bem, né, Marcelo? Ela consegue dar essa dimensão, assim, do início de uma mulher numa chave mais romântica, apaixonada, depois pra mulher que tá... O filme é quase uma comédia dramática no começo, exatamente, né? Depois uma mulher totalmente assolada por uma tragédia, e depois dessa mãe leão, assim, de querer dar a volta por cima, lutando contra um sistema, entre aspas, mas de certa forma é isso que representa a situação que ela se envolve. E é muito legal, né, Roger, para a gente ter essa noção, assim, que o Irã agora está sendo bombardeado, atacado e está no noticiário, e a gente sempre, principalmente para quem acompanha o cinema iraniano, sempre viu que essa outra imagem, né, que não é aquele
país lá bárbaro, atrasado, tem essa questão religiosa fundamentalista lá dos ayatollahs que oprime a população, mas os próprios cineastas iranianos, né, tanto que o diretor desse filme já foi preso por realizações anteriores dele, que se insurgem contra essa representação, contra essa opressão, e o cinema iraniano contemporâneo, assim, principalmente os filmes mais recentes que chegam ao Brasil, mostram bem isso, principalmente agora com essa toada mais do ponto de vista feminino, que é o que esse filme representa na visão assim de três gerações, né? Uma criança, uma mulher mais madura, uma pessoa, uma irmã dela que tem 20 e poucos anos e a mãe. Então são 4 gerações que viveram realidades diferentes dessa cultura, assim. E o filme, acho que ele é muito bem urdido, costurado, tudo no tom correto, assim, né? Tanto dos momentos dramáticos quanto de cômicos do início. Cômico não diria cômicos, mas assim, mais leves. São mais leves, ele tem, começa tem algum humor no começo. ele começa com essa questão de crônicas familiares do início, lá de filho adolescente rebelde, imerso no universo das redes sociais, os pequenos delitos assim na escola, e aos poucos a gente vai entrando no universo dessa família assim de uma forma arrebatadora, assim. E é interessante, né, Marcelo, que bem, é mais um filme que desmente aquela visão reducionista que se costuma fazer no Ocidente a respeito da sociedade iraniana, que cada vez mais tem sido também desconstruída, mas ainda continua sendo reforçada por um certo pontos de vista mais conservadores e que têm interesses em também em antagonizar com essa sociedade e também com o mundo oriental ou islâmico em particular. E é curioso, né, Marcelo, que no filme a questão religiosa não é em nenhum momento levada em consideração. Há sim questões tradicionais, um respeito e um apego para certos olhares excessivo a costumes e a tradições mais ancestrais, mais conservadoras, mas que não são necessariamente pautadas por uma questão religiosa. E, claro, sim, a presença masculina, patriarcal, machista mesmo, Sim. muito forte, dando o tom da vida naquela sociedade. Mas de resto, isso não é, infelizmente, infelizmente é algo que é no mundo inteiro, né? Em diversos países. Não se restringe à sociedade iraniana ou islâmica. É uma realidade que a gente vê aqui no Brasil e em quase todos os países, essa predominância masculina e essa opressão que as mulheres acabam sofrendo e tendo que se adaptar a esse sistema. O político, e claro, isso é político também, né? Está no filme nesse sentido, e tem a ver questões também extra-fílmicas que o Marcelo já citou. O realizador, né, o Raoustahé, como ele disse, ele já teve problemas com censura, como quase todos os realizadores iranianos. De 2022, ele estava participando em Cannes com os irmãos de Leila, só que o filme foi exibido lá no festival sem autorização do governo iraniano. Bem, aí o cineasta foi acusado de fazer propaganda anti-islâmica e isso ele acabou sendo condenado a 6 meses de prisão, ficar 5 anos proibido de filmar, uma condenação que foi comutada depois, mas certamente impactou na vida e na situação, no status dele dentro da sociedade, né, iraniana. E só para lembrar que todas as atuações, né, Marcelo, são muito boas, especialmente do elenco feminino, mas não, porque até elas têm mais proeminência, mais protagonismo, todas as mulheres, especialmente essa atriz que é muito premiada lá no Irã, a Parinaz Izadiar. O Marcelo lembrou o Asghar Farhadi, esse diretor que já ganhou Oscar iraniano, e com esse filme A Separação, o ator Payman Mahdi, que faz o pretendente, namorado da protagonista, né, o motorista de ambulância, ele ganhou um Urso de Prata no Festival de Berlim, exatamente por A Separação. É um grande ator, ele também está muito bem no filme. Sim. Muito legal isso, porque
E é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que esses cineastas iranianos são alvos de constante repressão, prisão, ao mesmo tempo, eu imagino o dilema lá que os ayatollahs vivem, porque é o que dá uma grande projeção para o Irã. No final Cultural, no fim das contas, porque esses diretores lá é uma são ambiguidade, né? proibidos, são punidos, mas ao mesmo tempo o trabalho deles circula pelo mundo e mostra justamente que o Irã não é essa sociedade fechada, medieval, bárbara. Claro que tem... Ou talvez não seja apenas isso, né? Tem, obviamente, todos os seus problemas de tirania, opressão, Claro. mas, ao mesmo tempo, como a gente acompanhou recentemente, assim, tem grandes manifestações contra esse regime, que são brutalmente reprimidos, mas existem lá uma classe média, uma classe universitária, vozes femininas que se insurgem volta e meia contra hábitos milenares, né, como a obrigação de usar véu, outros símbolos que entendidos por uma nova geração como opressores, assim. Então, essa diversidade, ela está presente no cinema iraniano, assim, em diferentes frentes, assim, que a gente tem visto aqui no Brasil com certa frequência, que circula pelos grandes festivais. Então, eu acho que quem curte não apenas cinema iraniano, assim, mas quem curte boas histórias, dramas, pode ver esse filme que está em cartaz aqui em Porto Alegre, assim, e recomendo que veja rápido, porque esses filmes não costumam ficar muito tempo em cartaz, né, Roger? Isso. Então, ele já tá até 2 semanas em cartaz, enquanto a gente está gravando aqui, o que já mostra que ele foi bem aceito. E, gente, ele tem 2 horas e 15, não é exatamente tão longo assim, mas 2 horas e 15 minutos é um tempo razoável, e ele passa muito fluido, né, Marcelo? Essas 2 horas e 15 minutos passam muito rapidamente, porque o filme te captura. E uma das salas, é só falar, porque a gente já sabe que vai estar em cartaz a partir desta quinta-feira, continuar aqui no Cine Bancários. Exatamente. Então procure aí na sua cidade, ou aqui em Porto Alegre mesmo, mas no Cine Bancários, com certeza, ele continua. Continua essa semana. Então, Mãe e Filho é a recomendação para ver nos cinemas. Agora a gente vai falar, Marcelo, de um outro baita filme que a gente já comentou aqui em algum momento, mas que está chegando a plataformas de streaming, especificamente a Netflix, em versão restaurada em 4K, o que é importante, porque o filme circulava eventualmente por aí, mas umas cópias às vezes um pouco precárias, e eu estou falando de Iracema, uma transa amazônica, que é um clássico do cinema brasileiro, é um dos melhores filmes, tranquilamente, está em qualquer lista, e não precisa ser a lista de 200, a lista mais curta daqueles, talvez dos 10, e quem sabe dos 5, tá Iracema. Eu gosto muito desse filme, dirigido por Jorge Bodansky e Orlando Senna. É um filme que tem várias datas de lançamento, que ele, né, era na época de ditadura militar, e é um filme que confronta muito o regime na sua história, uma ficção, mas que tem uma pegada muito de documentário. Então, oficialmente ele é de 1974, mas tem outras datas. O Marcelo vai falar um pouco o que é essa história, né, do Iracema, e também essa questão de qual é a data de lançamento desse filme, França. Esse filme, reforçando, ele não só acho que está entre os mais importantes, como é dos melhores também, né? Ele tem esse duplo olhar, assim, ele é bom como filme e é espetacular pela sua importância histórica também, pelas circunstâncias em que foi feito e o que ele representa. E o mais assustador e impressionante é que é um filme feito há 50 anos que extremamente atual, poderia ser feito agora. É verdade, exatamente, né? A realidade que ele mostra tá ali. Ele mostra um Brasil, assim, a representação do filme. Ele é uma produção encomendada pela TV alemã, ZDF, aos diretores, na época do regime militar, né, que o Brasil estava no auge ali daquele milagre econômico lá do início dos anos 70. Ele foi produzido ao longo de 74, teve exibição em alguns festivais em 75, inclusive no Festival de Cannes, mas ele no Brasil ele só foi ser exibido assim a partir dos anos 80, que ele foi premiado, ganhou vários prêmios no Festival de Brasília em 1980 e conseguiu fazer sua estreia comercial em 1981 já sobre o Brasil
após a anistia, né, de a 79. começação da abertura Tá começando a abertura política, ainda era a ditadura, censura, mas assim, a distensão da ditadura. extensão da censura também. Aí era assim, era regime militar, mas as coisas já estavam ficando um pouco melhores em termos de censura. Qual é a E o história, filme, Marcelo ele Birassi? representa, assim, ele acompanha a trajetória de um caminhoneiro vivido pelo Paulo César Pereio, pela região amazônica na época da construção da Transamazônica, que era aquela obra que os militares viam como a grande realização de engenharia do Brasil, que é cortar totalmente a floresta Ia amazônica, ligar totalmente transnacional, o e até o Brasil, as Peru regiões lá. mais remotas, Ia etc. ser acelerar o desenvolvimento, Exato. que o Brasil seria um antes e o depois da Transamazônica, e foi uma obra marcada por muita corrupção, por muita devastação da floresta amazônica, e é nesse cenário que esse caminhoneiro percorre, né, que é vivido pelo Paulo César Pereio, e ele encontra uma menina, uma indígena, de 15 uma anos, né? prostituta, de 15 anos. E aí é uma grande ironia com o título do filme, né? Porque a Iracema, consagrada no imaginário brasileiro pela literatura do José de Alencar, a Virgem dos Lábios de Mel, no filme ela é uma jovem que se prostitui à beira de estrada, assim, né? E o filme ele é bem seco em relação a isso. Outro aspecto que chama interessante, que é essa interação, ele dá uma carona para essa menina, e eles vão percorrendo, né, fazendo paradas. E isso tudo foi registrado pelos realizadores em tom de documentário. E o que é muito impressionante no filme, impactante, é que tem dois atores contracenando com muita gente que não sabe que estão, às vezes, até participando de um filme. Exato. Eles vão sendo acompanhados pelas câmeras, fazendo paradas, interagindo com a Ele população local. vai abordando Então, as pessoas, vai conversando com as quase pessoas. como um repórter, né? Às Exato. vezes. Ele é uma investigação de um Brasil profundo, quase um Globo Repórter daqueles lá do Exato. Do Eduardo Coutinho, né? do Eduardo Coutinho, do Amaral Neto, aquelas coisas assim, de percorrer e mostrar que é a realidade. Então, a realidade que surge assim na tela, diante dos nossos olhos, é muito crua e muito direta, assim, porque são pessoas vivendo seus próprios papéis, suas próprias misérias, todo mundo tentando ganhar a vida de alguma maneira, explorando alguém, fugindo de alguma coisa. E esse Brasil cru, obviamente, assim, não era o retrato que os militares queriam divulgar para o mundo. Claro. Né? Queriam que fosse uma exaltação assim, a grande obra. E, na verdade, o Bodansky e o Orlando Senna mostraram justamente ao contrário, que aquela grande obra era responsável por muita desgraça, muitas mazelas, e não estava, era tipo ligando lá nada ao lugar nenhum. Exato. E nisso o filme ele é muito eficiente, assim, porque ele consegue captar assim, a própria atriz, né? Foi a primeira Edna de Cássia, né? foi o primeiro e provavelmente o único trabalho dela, assim, diante das câmeras. Ela passa um naturalismo muito impactante, assim, né? Então, digamos, o choque que a personagem fictícia está vivendo, a própria atriz, a Mirim, ali na época, vivia. E um baita ator como o Pereio, assim, tá espetacular, né? Acho que é um dos melhores trabalhos dele no E ele cinema, tem, assim. ele tem um nome, o personagem, de Tião Brasil Grande. Exato. É um nome... Que é uma ironia também com essa coisa do Brasil, do Brasil. do milagre, do Brasil grande. Então, E ele faz esse personagem, né, Marcelo? Ele é um caminhoneiro, um cara, né, que tem as suas limitações, é simples, etc. Mas ele efetivamente ele acredita nesse Brasil grande. Sim. Ele acredita no projeto da Transamazônica, ele acredita que agora vai. Ele acredita no milagre. E eles vão encontrando, né, Marcelo, essas pessoas no meio do caminho que são afetadas por essa rodovia, essa construção, essa invasão mesmo naquela região. E aí tem o desmatamento, mas tem as comunidades indígenas que são totalmente aculturadas e desmanteladas e dizimadas mesmo por... Sim, os grileiros tomando terra. Os grileiros, Garimpos. garimpeiros, gente que está... que vem do Nordeste e até de outras regiões para construir esse projeto. Então são migrantes, gente que chega com as duas mãos atrás, né, sem nada, no meio do mato. Então naquela beira de estrada que eles encontram um Brasil profundo que, como o Marcelo bem disse, não era exatamente o retrato que o regime militar queria mostrar desse Brasil pujante e que estava embarcando para o milagre e do desenvolvimento a pleno
daquela época dos anos 70, né? Sim, então na Netflix é uma chance. Ele teve uma reexibição nos cinemas o ano passado, com essa cópia restaurada em 4K, mas foi um lançamento muito limitado, assim, né? Eu nem me lembro se chegou a vir para Porto Alegre aqui, talvez, essa cópia. Mas daí agora na Netflix pode ser visto, assim. É um projeto interessante. Eu acho que a Netflix cumpre um papel, né, dos streams que as plataformas deveriam ter mais. Há pouco tempo a Netflix colocou em cartaz também o São Paulo, Sociedade Anônima, que também foi relançado em 4K. Então, tomara que continue esse resgate, assim, essa projeção do cinema brasileiro, assim, dessas pérolas, assim, que, em novas cópias, para conquistar novos públicos e mostrar que, em alguns aspectos, o Brasil segue na mesma estrada sem fim, assim, né? O Iracema nos propicia apresentar uma série que a gente vai começar agora, Sim. né, Marcelo, aqui no Movida, que é de relembrar filmes que estão completando 50 anos em 2026. Esse período, a gente já falou que Sim. em outras ocasiões, até muito em função de um documentário estadunidense chamado 1975, o ano da ruptura. Esse período foi muito rico entre 1974, ou 73 a 77, digamos assim, 74 a 76, muitos filmes, especialmente em Hollywood, mas não apenas do Brasil também, na Europa, importantíssimos, interessantíssimos, e que, de alguma maneira, talvez muitos deles estão voltando em plataformas de streaming e que as pessoas, ou até nos cinemas mesmo, e que talvez as pessoas não tenham visto ou viram há muito tempo e que vale a pena revê-los por conta da sua importância e qualidade. Então a gente começa essa série dos filmes cinquentões com um baita título que é Carrie, a Estranha, do diretor Brian De Palma. Marcelo, passo a bola para ti, é baseado no romance homônimo do Stephen King, e era um filme que é terror, suspense, drama adolescente. adolescente. É o filme que fez a grande projeção do diretor Brian De Palma, né, que era um diretor digamos, dessa turma da nova Hollywood ali, que despontou no início dos anos 70, e esse foi o primeiro, digamos, grande sucesso dele. Ele já estava despontando, assim, como um dos grandes nomes dessa geração, e ele encontrou nesse romance do Stephen King, que para muitos, e eu concordo, que é a melhor adaptação de um livro do Stephen King, que é um dos autores mais adaptados para o cinema, né? Tem o Iluminado, né? Fora Shakespeare. O Iluminado tem aquela questão que ele diz que não é o livro. É verdade. O Stanley Kubrick mudou muito, e é por isso que é bom. Agora, em termos de fidelidade e de qualidade, eu concordo contigo. Mas estaria, digamos, entre os três. Tem o Conta Comigo, que é um filme que eu gosto muito também, é uma boa adaptação. Mas acho que Carrie Estranha E o Carrie, imbatível. Agora há pouco, no Fantaspo, o festival aqui de Porto Alegre de Cinema Fantástico, que se encerrou há semanas atrás, fez uma homenagem ao Carrie Estranha, inclusive reproduzindo o baile do filme. É verdade. O filme teve uma sessão especial que foi muito concorrida. E eu acho o filme assim, ele tem um negócio que ele começa, era uma característica que o Brian De Palma mostrou no início de carreira, assim, de ser um grande reciclador de gêneros, assim. Muito antes do Tarantino, exatamente, por exemplo. Tarantino E Tarantino, de misturar elementos, assim, do terror, do chupar coisas de outros diretores. Ele era muito influenciado, ainda, né, pelo Hitchcock, que tá vivo. Então ele acompanha começa como um drama adolescente, né, de uma menina, a Carrie, que é vivida pela Sissy Spacek, que ela tá às voltas com aqueles dilemas lá da menstruação, da primeira menstruação, da não aceitação do corpo, de sofrer bullying no colégio. Com quem ela vai participar do baile de formatura, da escola. Aí o filme começa nessa toada, assim, né, de um drama adolescente. Aí a gente vai vendo que essa menina, ela tem uma mãe que é uma fanática religiosa, né? Que é vida pela Piper Laurie, né? Que depois do Twin Peaks. Depois ficou lá como a dona da madeireira de Twin Peaks, né? E ela tem ela começa aos poucos a mostrar que, sob situação de grande estresse, ela tem poderes telecinéticos que começam a se mostrar com cada vez mais violência contra pessoas que a hostilizam. E esse inferno que ela vive, que é o inferno doméstico com a mãe,
o inferno íntimo da descoberta desse brotar da adolescência, da sexualidade, também se reproduz na escola quando ela é vítima de bullying dos colegas. Então, tudo isso aí no filme vai convergindo, que é até por grande momento do baile, né? Que ela tem lá o menino que ela é interessada. Tem a participação do John Travolta, ainda antes da fama, né? Então, O primeiro filme parece dele, né? tem a Amy Irving também, que faz a popular do colégio. Que sacaneia. E tem a Nancy Allen também, que é Exato. outra antagonista, digamos assim. E o filme ele vai virando essa chave, assim, ele começa nessa coisa do drama adolescente, depois fica ali numa coisa do drama familiar, e depois vira um filme de terror, assim, gótico, assim, uma coisa muito... E é muito bem equilibrada essa transição que ele vai fazendo entre esses gêneros, até o grande momento final que entrou para a história do cinema, né? Porque quem não viu ainda, não vou dar spoiler. Mas eu acho essas alturas, essas que alturas... é o baile de formatura, que é... Banho de sangue, literalmente, né? Um banho de sangue, que é imitado, passou a ser imitado em vários filmes de terror, até em comédias, virou uma cena referencial da linguagem audiovisual, não só apenas do cinema. Não, e a gente viu agora recentemente a Substância. Exato. Que é elevado também, cita essa cena, mas de uma ainda tem de várias uma forma coisas, mais gore, ainda mais. Tem vários elementos do filme que entraram pro repertório, né, cinematográfico. Então, e o filme tá que mais eu vou dizer aqui? Ele tá dá pra ver na Amazon Prime. Sim, onde dá pra ver. E que, curiosamente, procurando onde dava para ver, eu descobri que a Amazon vai lançar agora, daqui a poucos meses, a versão seriada do filme, do Carrie, do filme não, é uma nova adaptação do livro, em versão seriado, dirigido pelo Mike Flanagan, que é um diretor que mostra boas coisas no cinema de gênero, que ele fez o Doutor Sono, que casualmente é uma continuação do Iluminado, né, com o Ian McGregor, e fez também uma série muito badalada na Netflix, eu não vi, mas quem gosta do gênero diz que é uma das melhores, que é a Missa da Meia-Noite, que é uma série de terror gótico, assim, também da Netflix. Então, eu acho que pode dar boa coisa, porque a adaptação anterior, que é de 2013, eu não gostei nada. Pois é, assim. Já teve uma outra versão, né? É um filme com a Chloe Grace Moretz no papel de Carrie e a Julianne Moore como a mãe. Assim, é uma nova adaptação do livro que acaba fazendo um remake do filme do De Palma ao mesmo tempo, mas não achei, assim... que o filme ele surgiu no tempo certo e se consagrou no tempo certo, né? Tudo que vem depois, inclusive a refilmagem, a própria nova adaptação, acaba sendo um recozido de uma coisa já vista. Essa versão aí de 2013, né? Com a Chloe Grace Moretz, não acrescenta. Ela é muito... talvez seja excessivamente reverencial à versão clássica. Ele é quase mais que uma adaptação do livro. É quase um remake, ele é do remake filme. frame a frame, quase, do filme. É só talvez para botar novas atrizes, né, novos rostos na mesma história, então efetivamente não acrescenta nada. Vamos ver se essa série... para pegar uma nova geração, assim, com novos elementos, assim. Pode Mas ser interessante. Acho que nós começamos bem, assim, de lembrar os filmes cinquentões. Ao longo das próximas semanas, a gente vai procurar sempre destacar um ou dois, assim. Sim. Então, Carrie é Estranha, tá para ver no Prime? Dá para ver no Prime, ali tem nas opções ali do Prime, se acha ele ali. Beleza. E sempre lembrando, gente, que lá na Matinal a gente tem a agenda completa de programação cultural, artística, aqui em Porto Alegre, em outros lugares, mas especialmente na capital gaúcha, para você se programar, especialmente aí para o final de semana, que sempre tem coisas bacanas aí para curtir nos teatros, nas salas de espetáculos, casas de shows. A agenda completa confere lá no nosso site. O endereço é matinal.org/agenda. Daí já vai direto para a agenda. É isso, Marcelo? Passamos a régua por aqui? Isso aí, passamos a régua hoje. Beleza, então... Até semana que vem agora. Isso. Esse foi o podcast Movida, que é uma produção da Matinal e é uma realização em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também com os Cine Bancários. O programa é gravado no Estúdio Hall, aqui na capital gaúcha. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, Marcelo Perrone e Olivia Gayer. Produção do Olivia Gayer, da Luísa Kiffer, Felipe Speck e Laís Escher. Hoje na técnica tivemos Diego Dornelles e fazemos o convite para seguir o perfil do Movida lá
no Spotify, também para conferir o site da Matinal, o endereço é matinal.org, e nos segue nas redes sociais. O perfil é o @matinaljornalismo. Toda quinta-feira tem um novo episódio aí para você ficar por dentro do que está acontecendo em arte, cultura e entretenimento aqui em Porto Alegre. Até a próxima quinta. Tchau, tchau, Marcelo. Tchau, Roger. Tchau, pessoal. Tchau.